Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro, ao nosso projeto do plano de revitalização das nossas ações pastorais, do nosso plano pastoral arquidiocesano. Sintam-se acolhidos nesta noite. O objetivo é aprofundar os pilares do plano de evangelização e partilha das ações em andamento. Uma alegria poder contar com a presença de todos vocês nesta noite. A todas as regiões, nossa saudação, nosso carinho. Que alegria poder contar com vocês. E quero começar esta noite convidando vocês a meditarem comigo um poema de Cecília Meirelles, que nos diz: renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas, destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher, ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe. Cecília Meirelles. Este poema quero motivá-los a pensar no nosso plano de pastoral com esse entusiasmo. Nós planejamos, fizemos um projeto para darmos início este ano, colocarmos em prática, mas fomos assolados por outras surpresas que tivemos que nos recolher, mas não deixamos de fazer. O objetivo destes nossos encontros é nos animarmos, nos revitalizarmos, para percebermos que mesmo em casa, mesmo em isolamento social, a ação evangelizadora da Igreja no Brasil está acontecendo. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos agentes de pastoral, minha saudação a todos vocês, a toda a equipe que está conosco aqui nesta noite. Sejam bem-vindos e vamos acolher neste momento, dizendo: seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Olalã, com a nossa equipe de Cascavel, da região episcopal Praia, São Pedro e São Paulo. Cantemos juntos. Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá. Paz e bem pra você que veio participar. Paz e bem pra você que veio participar. Juntos. Lelê, seja bem-vindo, Lalá. Paz e bem pra você que veio participar. Paz e bem pra você que veio participar. Povo de Deus, vem cá, vem saudar Jesus Cristo que está a lhe chamar. Povo de Deus, vem cá, vem saudar Jesus Cristo que está a lhe chamar. Já vou atender o chamado de nosso Senhor. Já vou atender o chamado de nosso Senhor. Povo de Deus, vem cá, vem saudar Jesus Cristo que está a lhe chamar. Povo de Deus, vem cá, vem saudar Jesus Cristo que está a lhe chamar. Juntos, já vou atender o chamado de nosso Senhor. Já vou atender o chamado de nosso Senhor. E juntos, ainda nesse momento de animação, nessa alegria toda, vamos cantar esse trechinho dessa canção que nos diz muito, né? Para a gente ir aquecendo para essa noite. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca, eu sou
como a chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir juntos. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Hoje nós temos a graça de aprofundar, de entrar nos pilares da evangelização. No nosso primeiro encontro, foi mais uma memória, essa memória que a gente tentou, né, aprofundar ainda mais para tornar o invisível visível diante de toda essa realidade que nós celebramos. Então, hoje, nós somos chamados a dar mais um passo. E o que salva é dar mais um passo, né? Jesus vai dizer lá em João 15, né? João 15, 5, né? Sem mim nada podeis fazer. E nessa graça de darmos um passo a partir do pilar da palavra, que será tão importante para todos nós, nesse momento em que nós precisamos escutar muito e praticar a palavra de Deus. Então, hoje, nós somos bem-vindos, somos todos bem-vindas, e nessa graça, nós queremos também dizer que é um momento especial para nós desta arquidiocese, em que nós somos convidados e chamados ainda mais a se adaptar, a criar e a celebrar, a praticar esse plano de pastoral. Somos todos bem-vindos e que estejamos nós muito tranquilos, porque certamente nossa noite será leve, será tranquila, será suave, porque a palavra de Deus abre o coração. E que bom que o nosso coração esteja lá, tipo de amor, ardendo, para que a gente possa fazer essa caminhada e descobrir lá no caminho essa presença da Trindade Santa, a presença de Jesus, mas a presença de toda a Arquidiocese de Fortaleza, representada neste encontro. Somos todos bem-vindos e bem-vindas. Erivan, é com você. Obrigada, Padre Ivan. E agora nós convidamos para iniciarmos bem este nosso encontro, depois da acolhida, da motivação do Padre Ivan, nós convidamos o Padre Watson e o Tiago para nos ajudar a rezar nesta noite. Bem-vindos, Padre Watson, Tiago, nos ajude a rezar. Boa noite a todos. Nossa saudação de paz e bem, é com muita alegria que nós vamos iniciar o nosso momento de oração, pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, né, que nos dê força e nos anime, para que nós possamos colocar em prática o plano de revitalização que a gente está empreendendo. Estamos no segundo encontro, buscando como construir a palavra de Deus, como viver a palavra de Deus a partir dessa carta, a partir desse mandamento, a partir do próprio Deus, né, que o Senhor nos ajude e nos anime, né, sobretudo nos anime, porque com tudo que nós estamos vivendo, né, algumas comunidades estão esmorecendo diante de tudo aquilo que a gente está passando, mas o Espírito Santo de Deus é quem vem nos dar força, junto com a Senhora da Assunção e junto com São José, né, que é padroeiro, que é pai da nossa arquidiocese, e também Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos passar agora para a paróquia de Cascavel, para a abertura do ofício divino nas comunidades. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar.
Vem, não demores mais, vem nos libertar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória a Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória a Deus bendito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos, aleluia, irmãs, aleluia, irmãos, do povo que trabalha, Deus louvação, do povo que trabalha, a Deus louvação. Fomos perdoados pela sua cruz, fomos perdoados pela sua cruz, pelas suas chagas nos curou Jesus, e pelas suas chagas nos curou Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, enquanto nós vivermos, enquanto nós existirmos. assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixemos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Cantemos. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Aleluia, eu vou louvar, ó minha alma, bendize ao Senhor. Toda vida eu vou tocar, ao meu Deus vou cantar meu louvor. Todos juntos, quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Não confiem nos poderosos, são de barro e não podem salvar. Quando expiram, voltam ao chão, seus projetos vão logo acabar. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Feliz quem se apoia em Deus, no Senhor põe a sua esperança. Ele fez o céu e a terra, quem fez tudo mantém sua aliança. Juntos, quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor,
amor, seu valor e seu poder. Faz justiça aos oprimidos, aos famintos sacia com pão. O Senhor liberta os cativos, abre os olhos e os cegos verão. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder bem forte. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Seu poder forte. Quero O Deus da paciência e da constância nos anime no projeto de levar a palavra do seu Filho em nossas comunidades da Igreja de Fortaleza. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, nesse momento de recordação da vida, a gente já vai finalizando a oração, nós vamos trazer algumas imagens, né, da caminhada da nossa arquidiocese. A nossa arquidiocese que está para completar no próximo dia 10 de novembro, 105 anos de caminhada. Então, nós estamos aí nesse projeto de celebração, de alegria, de festa. Então, apesar de tudo, Deus ainda continua caminhando conosco. Né? O longo do centenário, a festa do centenário da arquidiocese, a Porta Santa, investidura dos ministros da região Conceição, festa da vida, os 150 anos da Faculdade Católica, também os 150 anos da faculdade, momentos das pastorais sociais, infância missionária em assembleia, Páscoa arquidiocesana, Dia Mundial do Pobre no Jacarecanga, aí os ossos de Dona Luísa Rocheda que estão sepultados na catedral, a Pascon, no seu momento de formação, Seminário Dom Lustosa, visita pastoral na Aerolândia, também visita pastoral na Aerolândia, os funcionários da Arquidiocese, 25 anos do sacerdócio de Padre Mascarenhas em caridade, a procissão de São Pedro, lembrando todas as manifestações de piedade popular, a procissão marítima, Romaria Deni, Romaria dos Catequistas em Baturité, também Romaria dos Catequistas, Romaria do Deni, também dos catequistas, momentos especiais da nossa arquidiocese, Assembleia com os indígenas, Natal, pastoral carcerário nos presídios, também celebração da vida, Caritas Arquidiocesana com seus projetos, com os catadores, com as mulheres, apostolado da oração, migrantes, catequese, pastoral da criança no seu serviço, pastoral do idoso, e aí também o Natal Sem Fome feito por muitas paróquias. Então nós trazemos todas essas imagens no nosso coração e que Deus possa nos ajudar a sermos homens e mulheres dispostos a servir o reino de Deus na Igreja de Fortaleza, com as nossas dificuldades, mas também com as nossas potencialidades, porque é o Espírito que nos anima e nos fortalece, nos ajuda nessa missão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continuamos todos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passamos agora para Erivan. Amém. Que Deus possa nos ajudar a sermos homens. Dando continuidade ao nosso encontro de revitalização do Plano Arquidiocesano de Pastoral, vocês têm percebido nestes encontros que a nossa intenção, o nosso objetivo é fazer essa grande memória, recordar que estamos a caminho, que estamos realizando, sim, as nossas ações pastorais na nossa Arquidiocese de Fortaleza.
um lindo projeto para os próximos 4 anos e que, mesmo com o isolamento social, nós estamos em missão. Nós convidamos agora Dom Júlio César para aprofundar os pilares do plano de evangelização. Dom Júlio, boa noite, seja muito bem-vindo, a palavra é sua, fique à vontade. O nosso objetivo é fazer essa grande memória. Boa noite a todos e a todas, estão me ouvindo bem? Eu espero que estejam me escutando. Se estão me ouvindo, podem dar um joinha, Erivan. Ótimo. Meus irmãos e minhas irmãs, quero agradecer a participação de todos, sejam todos bem-vindos, quero saudar a todos. Padre Ivan, muito obrigado pelo seu trabalho, muito bem feito, muito bem executado. Quero agradecer também a presença do Padre Watson, de todos os padres que estão aqui nesta noite conosco. Agradecer a presença das religiosas, dos nossos leigos, nossos agentes pastorais, todos. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo na vida da nossa Igreja de Fortaleza. É sempre bom contar com o apoio de vocês, o trabalho de vocês, que é de suma importância para a vida da nossa arquidiocese. Eu gostaria de apresentar um pouco alguns tópicos que eu peguei da palavra inicial do nosso plano de evangelização de Dom José Antônio. Dom José Antônio, ele faz a partir, ele pensa, de fato, a partir da colegialidade dos bispos do Brasil. Nós podemos dizer que nós temos um bispo que procura viver em uma profunda sinodalidade pastoral, não somente com a Igreja do Brasil, mas com a Igreja que está no mundo inteiro. E a expressão dessa sinodalidade é exatamente o plano de evangelização de 2019-2023, que tem como base e fundamento o documento número 109 da CNBB, que traça as diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja do Brasil. O Dom José, ele diz: evangelizar é a missão da Igreja que nasce do Evangelho para o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é boa nova. Boa nova é boa notícia. E tudo nasce de Cristo e tudo volta para Cristo. Quando eu for elevado da terra, disse Jesus, eu atrairei todas as coisas para mim. Por isso, evangelizar é uma missão que nós recebemos de Jesus para anunciar o próprio Jesus, a fim de que, ao término de nossa existência, possamos estar com Jesus no reino do Pai, que ele veio anunciar. Então, isso é o Evangelho. A Boa Nova não é uma teoria, não é uma ideologia. A Boa Nova é Jesus. Ele é a boa notícia do Pai. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar na palavra de Dom José é que ele diz: partimos do próprio sentir e agir da Igreja. Em outras palavras, os latinos têm uma expressão muito bonita: sentire cum ecclesiam, sentir com a Igreja. E sentir com a Igreja hoje é justamente sentir com o Papa Francisco, com aquilo que o Papa Francisco quer manifestar como ação evangelizadora concreta para a Igreja no mundo. E, por isso, o nosso arcebispo, ele diz que hoje, Francisco, o magistério da Igreja, com a comunhão da Igreja no Brasil, nós expressamos as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja que está em Fortaleza. Portanto, essa Igreja de Fortaleza está unida com o magistério da Igreja, com o Papa Francisco, com a CNBB
na comunhão do Regional Nordeste 1, todo o estado do Ceará, suas 9 dioceses, para responder como o Evangelho a realidades e os desafios que nos são próprios. Estas são as prioridades que nós fazemos do nosso plano de evangelização. Ou seja, nós assumimos as prioridades do Regional Nordeste 1. E para encerrar essa parte da fala que Dom José apresenta como introdução, de apresentação do plano de evangelização 2019-2023, ele fala uma palavra que é fundamental para todos nós que somos igreja hoje, que é discernimento. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada se não tivermos o discernimento. E discernimento não significa escolher. Discernimento é um dom de Deus, é um dom do Espírito de Deus, o dom do discernimento, o dom de perceber qual é o projeto de Deus, qual é a vontade de Deus na nossa ação evangelizadora. E esse discernimento, ele diz, esse discernimento supõe solicitude, solidariedade e ações em comunhão, em espírito de comunhão, porque ninguém consegue caminhar sozinho. Por isso, nós temos um plano de evangelização, de ação evangelizadora. Esse plano não é uma camisa de força, onde a pessoa diga, está aqui o plano, então agora eu tenho que fazer do jeito que está aqui. Ele não é uma camisa de força, mas ele também não deve ser simplesmente desprezado como se ele não existisse. O plano de evangelização, ele traça um norte, um rumo que nós devemos seguir, que nós somos convidados a seguir. Por isso, esse plano de ação evangelizadora da nossa Arquidiocese de Fortaleza tem um objetivo que nós chamamos de objetivo geral. Que objetivo geral é este? É importante que nós percebamos o que levou, o que motivou a assumir como objetivo geral deste plano de ação evangelizadora da nossa arquidiocese. E aquilo que levou a assumir estes objetivos foi justamente essa realidade, ou seja, as exigências de inovação do tempo presente. Mas não somente isso, a necessidade que nós temos de forças missionárias. Depois, a necessidade de, como igreja arquidiocesana, promover uma cultura que é chamada de cultura de paz. Além disso, nós precisamos superar o espírito de violência. Ainda, construir pontes humanas, ao invés de muros. Ofertar de forma misericordiosa Cristo como modelo para as pessoas. Depois, esse objetivo também ele foi pensado a partir da vivência testemunhal da fraternidade e da solidariedade. E não menos importante, a igreja necessita reconhecer a sua vocação. E qual é a vocação da igreja? Não é outra que a evangelização. Por isso, o objetivo geral que nós, como igreja arquidiocesana, assumimos o objetivo é o mesmo das diretrizes gerais da ação evangelizadora que se encontra na página 7 do documento número 109 da CNBB.
evangelizar num Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Este é, de fato, o objetivo que nós tomamos para o nosso plano de pastoral, ou seja, nós fizemos nossos os objetivos da CNBB, para mostrar que nós estamos, de fato, caminhando com o espírito de sinodalidade. Além do mais, o nosso plano de pastoral, ele apresenta as comunidades eclesiais missionárias. E, ao tratar das comunidades eclesiais missionárias, ele toma o número 129 das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora, que diz: enquanto casa, as comunidades que queremos são espaços do encontro, da ternura, da solidariedade, o lugar da família, e tem as suas portas abertas. Para que esse pensamento tão voltado para as comunidades eclesiais missionárias? Exatamente porque o Papa Francisco ele não tem medido esforços em dizer: quero uma igreja em saída. Por quê? Porque a pastoral urbana ela traz para nós desafios, mas também traz oportunidades. Então, nós precisamos discernir caminhos de ação evangelizadora. O Papa Francisco tem insistido muito neste ponto, basta nós recordarmos o número 53 da Laudato Si, onde o Papa fala que a Igreja precisa encontrar ações que sejam sociotransformadoras, encontrando rumos para a pessoa e para a sociedade. E pensa-se também em construir a igreja à luz da casa. Ou seja, o que é a casa? A casa é o lugar onde nós vivemos, nos sentimos bem, onde nós somos felizes, é o lugar da família. É o lugar que nós entramos, mas é o lugar também que nós saímos. Casa, ela é o lugar que tem sempre as portas abertas, principalmente para quem se sente membro desta casa, filho desta casa. Então, é lugar de acolhimento? É, porque é lugar de entrada, portas abertas para acolher. Mas é lugar também de saída, ou seja, de envio missionário. Não se constrói uma casa apenas com a porta de entrada, é também a porta que leva para a missão. E depois o nosso plano de ação pastoral apresenta também os pilares dessa ação evangelizadora da igreja. E, tratando desses pilares, nós pensamos aqui no Evangelho de São Lucas. Veja bem, o Evangelho de São Lucas ele é extraordinário. Não somente o Evangelho, mas os escritos de São Lucas. Por quê? Porque quando São Lucas ele escreveu duas obras, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Ao escrever os Evangelhos, o Evangelho que fala da vida de Jesus, Lucas ele pensou numa força centrípeta, ou seja, uma força semelhante à força da gravidade, que atrai todas as coisas para o centro. Isto é uma força centrípeta. Ou seja, a igreja ela precisa estar com as portas abertas para acolher, ou seja, trazer todos para o seu seio. Eu não digo no sentido proselitista, eu estou falando no sentido de conhecimento da pessoa de Jesus. Mas, ao mesmo tempo que
enquanto no Evangelho de Lucas, Jesus ele trabalha como essa força centrípeta, trazendo todos para Jerusalém, nos Atos dos Apóstolos, ele diz, agora de Jerusalém para a Samaria e até os confins da terra. Ou seja, se o Evangelho é uma força centrípeta, os Atos dos Apóstolos é uma força centrífuga. Por quê? Porque ela expande para, podemos dizer assim, para todo o mundo a evangelização. Então, são duas forças fundamentais, tanto a centrípeta quanto a centrífuga. Se a primeira é um convite a formar a comunidade, a segunda é um envio para que essa comunidade possa, de fato, sair em missão. Isso é realmente a pedagogia de São Lucas, e é exatamente essa pedagogia que nós percebemos, que nós vemos no nosso plano de ação evangelizadora assumido pela nossa arquidiocese. Comunidade eclesial missionária, ambiente aberto para a vivência da fé, para acolher, e tem 4 pilares fundamentais. Que pilares são esses? Aí vem os pilares da ação evangelizadora. Ou seja, se nós queremos uma igreja que esteja, primeiro, em estado permanente de missão, é fundamental que esse estado permanente de missão olhe para a iniciação à vida cristã. A partir da iniciação à vida cristã, nós animamos de forma bíblica a vida e a pastoral. Animando pela Bíblia e pela pastoral a vida das nossas comunidades, nós vamos criando novas comunidades. Para que essas comunidades estejam agora a serviço da vida plena para todos. Isso é o fundamental que nós podemos pensar do plano de ação pastoral da nossa arquidiocese de Fortaleza. Então, esses pilares são como que aquelas colunas que vão segurando esta casa. Sem esses pilares, não é possível que essa casa se mantenha de pé. Então, que pilares são esses? Vamos pensar no primeiro pilar, que é exatamente o pilar da palavra. Segundo, o pilar do pão. O terceiro, o pilar da caridade. E, não menos importante, o pilar da missão. Ou seja, esses 4 pilares: palavra, pão, caridade e missão. O pilar da palavra está ligado a quê? A iniciação à vida cristã, associado à terceira urgência. A terceira urgência. A centralidade da palavra de Deus na vida das comunidades cristãs é fundamental para a identificação e a configuração com a pessoa de Jesus. Esse pilar da palavra está associado à animação da Bíblia, da vida e da pastoral, como nos diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Relata que as comunidades cristãs se concentravam nas casas, com o seu lugar característico de reunião, de ajuda mútua, de fortalecimento da vivência missionária. Toma a iniciativa da comunidade o desígnio salvífico de amor, cabendo à pessoa que faz parte da comunidade acolher e responder a este dom de Deus que é ofertado. Por isso, o nosso plano de pastoral diz que, em Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, pilar da palavra, em sintonia com as diretrizes gerais da ação evangelizadora, a Arquidiocese decidiu, a partir de nossa realidade e das nossas necessidades, para o pilar da palavra, propõe às regiões episcopais, às paróquias, às áreas paróquias, às áreas paroquiais
pastorais, as pastorais arquidiocesanas, as pastorais sociais, que são SEBs, organismos, os fóruns arquidiocesanos de movimento eclesial e o Conselho Arquidiocesano de Leigos, a Conferência dos Religiosos, as seguintes ações evangelizadoras. Que ações evangelizadoras são essas? Então, agora vem quais são as ações evangelizadoras que nós, como Arquidiocese de Fortaleza, somos convidados a assumir aquilo que você, obviamente, está vendo aí na sua tela. Seja, primeiro, pilar da palavra, que, como eu já falei, está ligada à terceira urgência, animação bíblica da vida e da pastoral. Implantar, que eu acho que já nem deveria existir mais essa palavra, mas, infelizmente, ainda temos que usar. Eu acredito que, ao término desse quadriênio, nós não vamos mais precisar utilizar essa palavra implantar, né? Em centros de estudo sobre a palavra de Deus, ou então as escolas de pastoral catequética, SPAC, Centro de Estudo Bíblico, líderes como Shalom, Nova Jerusalém, utilizando aquilo que nós temos, que é a prata de casa, para a animação bíblica e da vida do nosso povo. Segundo, acesso à Sagrada Escritura. E isso, minha gente, é fundamental no processo da IVC. Por quê? Porque no processo da IVC, já com as crianças, jovens, adolescentes, adultos, que participam da iniciação à vida cristã, tem um momento que não é apenas um ritualismo, mas é o rito da entrega da palavra de Deus. Ou seja, a entrega da Bíblia para a pessoa que está assumindo a vivência da fé, que está sendo convidada a essa evangelização. Por isso, dá ao nosso povo a oportunidade para o acesso à Sagrada Escritura. Por quê? Porque a Sagrada Escritura é a alma da missão. Terceiro, criar ou fortalecer a formação interativa, Bíblia, iniciação à vida cristã, doutrina social da igreja e missão. Depois, leitura orante da palavra como o método por excelência das nossas comunidades religiosas. Então, formar círculos bíblicos que possam não somente ler a palavra de Deus, mas possa degustar esta palavra de Deus, possa mergulhar mar adentro nesta palavra que toma conta da nossa vida. E depois, implantar e fortalecer a iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal, e nós temos insistido muito nisso, e, não menos importante, a utilização do potencial das redes sociais, aquilo que nós estamos fazendo e que, certamente, nós crescemos muito com este tempo de pandemia, na utilização das mídias, das redes sociais, para a evangelização. Então, esse é, de fato, o pilar da palavra ligado à terceira urgência da evangelização. O segundo pilar é o pilar do pão. E como pilar do pão, o pão verdadeiro, o pão da palavra, o povo procurava Jesus, não por causa dos sinais que ele fazia, mas porque encheram a barriga de pão, é o que nós vemos na Sagrada Escritura, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Também existem os sinais presentes no Evangelho de João. As bodas de Caná, que fala do pão, a cura do filho do funcionário de Cafarnaum, ligado ao pão, a cura do aleijado na piscina de Betesda, a multiplicação dos pães, Jesus sobre as águas, a cura do cego de nascença. Quer dizer, todos esses milagres de Jesus estão, de fato, ligados ao pilar do pão, associado à urgência, que nós chamamos de urgência da liturgia e da espiritualidade, que
tem como fundamento o capítulo 2, versículo 42 dos Atos dos Apóstolos. Entre os primeiros cristãos, a comunhão se expressava principalmente na celebração da Eucaristia. Vinculados à Eucaristia, os cristãos partilhavam os bens nas dificuldades do cotidiano e eram comprometidos com o reino de Deus. De fato, esse é o pilar do pão. E para aprofundar o pilar da palavra, nós temos agora o pilar do pão. Por quê? Porque a palavra leva exatamente à Eucaristia. Como nós podemos perceber também no relato dos Atos dos Apóstolos, no encontro que Jesus fez com os discípulos que iam para Emaús, no meio do caminho ardiam os corações enquanto ouviam a palavra, mas foi ao partir do pão que os olhos deles se abriram e puderam enxergar Jesus. Ou seja, a palavra faz arder o coração, mas é a Eucaristia, é o pão que tira as escamas dos nossos olhos. Então, nós não podemos viver simplesmente escamoteados. Nós precisamos ter visão, uma visão clara. E essa visão só é possível mediante a participação na Eucaristia. Então, pelo pilar do pão, superar as experiências religiosas fechadas, possibilitando prevalecer nelas a expressão da espiritualidade do segmento de Jesus Cristo, que de fato é a proposta dos Atos dos Apóstolos, aliás, de São Lucas, porque toda a literatura de Lucas é a literatura do caminho, que comporta proximidade responsável e, ao mesmo tempo, comprometimento com a cruz de Jesus. Então, novamente, para as pastorais, no pilar do pão, para todos os movimentos, séries, organismos, tudo aquilo que compõe, não vou aqui repetir o que nós já vimos no primeiro pilar, não é? São todos os organismos vivos da nossa Arquidiocese de Fortaleza. Para o pilar do pão, liturgia e espiritualidade. O que é que se pede? Formação litúrgica, que em todos os organismos vivos, paróquias, áreas pastorais, movimentos, grupos pastorais, etc., possa se fortalecer a liturgia. Que as nossas igrejas tenham espaços litúrgicos. Depois, a realização de um sínodo arquidiocesano, tendo como eixo central a espiritualidade eucarística, resgatar a centralidade do domingo, é o dies Domino, é o dia do Senhor, celebração eucarística que alimenta a esperança do mundo que há de vir. A mesa é o centro da nossa fé. Então, é aquilo que Jesus deseja, uma igreja servidora, samaritana, uma igreja pobre. Fortalecer a formação já existente dos ministros extraordinários da distribuição da Eucaristia e também da palavra. Depois, novamente, se trata do dia do Senhor como a centralidade do domingo, nas comunidades que não pode ter missa, que se celebre a palavra com muito zelo, com muito entusiasmo. Depois, celebração dos sacramentos da reconciliação. Por quê? Porque existe um vínculo muito estreito, nós podemos dizer assim, inquebrantável, entre a penitência e a Eucaristia. Não é que eu vou me penitenciar para receber a Eucaristia, não, mas é porque é algo natural, seja de quem ama a Cristo, de quem está comprometido com Cristo, de fato, é uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Esse, de fato, é o pilar do pão. Existe solidariedade, né? Depois do pilar do pão, veio o pilar da caridade. O pilar da caridade, ele está associado à urgência do serviço à vida plena. Basta nós pensarmos em João, capítulo 10, versículo 10,
Eu vim para que todos tenham vida e tenha vida plenamente. Foi isso que Jesus nos ensinou no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de São João. Uma espiritualidade cristã que seja capaz de amar, porque caridade é fundamentalmente amor. E quem não ama não é cristão. Deus é amor e quem ama permanece no amor, ou seja, permanece em Deus. Nós não podemos ser indiferentes. Nós de não chorarmos diante dos dramas do nosso povo. Por isso, esse pilar da caridade ele é de fundamental importância para a nossa igreja de Fortaleza, para a nossa ação evangelizadora. Impulsionar o serviço aos que mais sofrem, promover a defesa da vida em todas as situações. Por quê? Porque isso é dimensão profética, porque isso é igreja samaritana, é a igreja que testemunha a sua fé. Deixar de fazer a caridade é ignorar a Deus e deixar de enfrentar os desafios da violência explícita, institucionalizada pelas injustiças sociais. Caridade, para nós cristãos, não é uma opção, não. É uma exigência do segmento de Jesus. Caridade supõe profetismo, que não anuncia e não denuncia, não é profetismo. Buscai o direito, socorrei os oprimidos, fazer justiça aos órfãos, defender a causa da viúva, Isaías, capítulo 1, versículo 17. E é isso que nós queremos do pilar da caridade. Evangelizar no mundo significa não prescindir das questões do trabalho, chave essencial para a vida social, para a vida da caridade. Vejamos o que nos diz o Papa Francisco no Evangelho Gaudium, no número 198. Ele fala de uma igreja que seja pobre para os pobres. E por isso, para esse pilar da caridade, nós temos como ações evangelizadoras uma presença mais efetiva da igreja nas periferias existenciais. Articulação e valorização como instrumentos de formação das escolas de fé e vida à luz da doutrina social da igreja. Para tanto, nós contamos com a Faculdade Católica, com a SPAC, com o Centro de Estudos Bíblicos CEBI. Promover fóruns permanentes voltados para a educação ambiental e políticas públicas. Depois, formar nossas comunidades, principalmente na doutrina social da Igreja, no espírito do Concílio Ecumênico Vaticano II, principalmente a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que é uma visão externa. É a Igreja que olha para o mundo e diz: eu sou a alegria e a esperança dos povos. É a Igreja aberta para fora, uma igreja em saída. Isso é igreja em saída, é uma igreja Gaudium et Spes. Criação de espaços de acolhimento para os migrantes e refugiados. Eu lembro que nós estávamos exatamente tratando de todas essas questões quando começou o problema da pandemia. E nós estávamos falando exatamente dessa solidariedade entre todas as paróquias da nossa arquidiocese, de todas as regiões, para que nós pudéssemos fazer exatamente esse centro de acolhida ao migrante, juntamente com a irmã Idalina e todas as forças que nós temos da Pastoral do Migrante na nossa arquidiocese. A promoção de ações de caridade, comunidades que sejam verdadeiramente missionárias. Então, é isso. O pilar da caridade não é outra coisa que contemplar o Cristo sofredor na pessoa dos pobres, dos que sofrem, dos flagelados e dos excluídos, sabedores que a valorização da vida, sobretudo na atual conjuntura política, social e econômica que nós estamos inseridos, está em crise. A vida se encontra em crise.
Depois vem o pilar da ação missionária. Na ação missionária está ligada, associado à urgência de uma igreja em estado permanente de missão. Papa Francisco tem insistido, saída, seja, ir à frente, tomar iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados, chegar até as encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos, os coxos, os cegos, os aleijados, a fim de que a sala do banquete do Senhor esteja cheia de pessoas. É isso que é ação missionária. Ninguém é excluído. Todos são convidados a essa coisa. Jesus nos envia. Onde vamos? Não existe fronteiras. Onde vamos? Não existe limite. Missão não a missão, minha gente, não é proselitismo. Missão é paradigma de toda ação como igreja. Ou nós somos missionários ou nós não somos igrejas. O Papa Francisco apresenta como modelo missionário a iniciativa de procurar as pessoas necessitadas da alegria da fé. Existem muitas pessoas que não têm a alegria da fé, o envolvimento com a sua vida diária, os desafios, acompanhar essas pessoas, ser paciente com elas e com o seu crescimento e sua caminhada de fé também. É isso que o Papa Francisco pede. E exatamente porque nós estamos em sinodalidade, porque nós estamos em união com aquilo que nos pede o Papa Francisco, vem nos convidando constantemente, nós temos como ações evangelizadoras para o pilar da ação missionária, estado permanente e missão. Primeiro, aí vai aparecer agora na tela do seu computador, do seu smartphone, essas ações evangelizadoras. A primeira, implantar e fortalecer conselhos missionários. Que conselhos são esses? COMID, que é exatamente o Conselho Missionário Arquidiocesano, ou então os conselhos missionários paroquiais, os COMIPAs. Nós não pensamos uma comunidade paroquial sem um COMIPA, sem um conselho missionário. E já no seminário, nós somos convidados a incentivar os nossos seminaristas exatamente a ter uma visão missionária de igreja e não se fechar simplesmente no microcosmo metropolitano, né? No microcosmo arquidiocesano, mas abrir-se para a igreja toda. Aquilo que nós estávamos pensando, de fato, em celebrar como mês missionário, a ação do mês missionário, aquele testemunho de fé de todos os missionários que estavam espalhados por tantos lugares, não somente do Brasil, mas também do mundo, que tem pessoas da nossa arquidiocese atuando como trabalho missionário, colher o testemunho missionário. Tudo isso nós estávamos pensando quando chegou a pandemia. Então, implantar e fortalecer essas forças missionárias. Segundo, investir, formar e investir nas comunidades eclesiais de base, superando uma pastoral de manutenção e vivendo o compromisso social profético, porque nós não podemos simplesmente pensar numa pastoral de manutenção ou de autoconservação. Depois, desenvolver projetos missionários e ampliar ações missionárias, principalmente com a juventude, com a infância missionária, com a adolescência missionária. Fortalecer as criações missionárias com inspiração catecumenal. Realizar ações missionárias nas regiões episcopais, paróquias, áreas pastorais, associações eclesiais. Ou seja, é isso. E a arquidiocese, diz o nosso plano de pastoral, planejou a construção desse seu plano e o processo teve culminância com a 24ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. O resultado desses movimentos servirá de base para que toda a comunidade eclesial missionária se prepare o seu plano de ação missionária.
seja, assim como o nosso plano pastoral considerou o pensamento do Papa Francisco, a comunhão, a sinodalidade com o magistério da Igreja, com a CNBB, com o regional, agora nós esperamos também que todas as forças da nossa arquidiocese, paróquias, conselhos de leigos, comunidades, novas comunidades pastorais, organismos vivos, possam também colher esse plano pastoral, aceitar este plano de pastoral, assumir este plano de pastoral e colocá-lo em prática nas assembleias que nortearão a elaboração de planos. De fato, aqui vem os encaminhamentos práticos para que, como, quando, onde, tudo isso nós, de fato, pensamos. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para comunicar, falar para vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado no esclarecimento do nosso plano de pastoral, nessa nossa ação evangelizadora. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Dom Júlio, pelas suas palavras, pela memória de todo esse projeto de ação evangelizadora da nossa arquidiocese, desculpem, construída em conjunto. Muito obrigada por sua motivação nesta noite, trazendo presente as nossas ações pastorais. Lembrando que você que está participando conosco, deseja fazer as suas perguntas, pode colocar no chat aí, que a nossa equipe da Arquidiocese vai estar selecionando as perguntas que você traz aí, as inquietações ou as inspirações que você traz aí no seu coração. Passamos agora para o Neto, lá da paróquia de Cascavel, que vai cantar conosco, animando esse momento. Deus chama a gente para um momento novo. Deus chama a gente para um momento novo e caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível ver que tudo é fácil, há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, canta junto, entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem cantando juntos, entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Você é muito importante, vem, participa conosco, contribui com as suas colocações, com as suas inspirações sobre o nosso plano de revitalização da Arquidiocese de Fortaleza, os pilares, aí o nosso plano, as nossas ações evangelizadoras. E para partilhar um pouco conosco, nós convidamos agora João Augusto, que vai trazer presente um pouco das experiências já existentes na ação evangelizadora, neste novo plano da nossa arquidiocese. Boa noite, João. A palavra é sua, bem-vindo. Boa noite, Elivan. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Depois de escutarmos as belas colocações de Dom Júlio, que muito bem apresentou o nosso plano de pastoral, cabe a nós agora fazer uma pequena apresentação daquilo que
tem sido realizado, de certa forma, durante esse período depois do plano de pastoral. Depois do surgimento do plano de pastoral, nós não paramos, né? As atividades continuaram e também muito baseado nos pilares que nós temos e que foram apresentados do plano de pastoral e que foram apresentados agora pelo Dom Júlio. Então, já está na hora, né? Já é momento para a gente retomar a nossa ação, que não parou, de certa forma, a gente continuou, né? Apesar desse momento assim, que a gente teve um hiato no começo da pandemia, um certo susto que levamos, mas depois foi retomada assim, com bastante força, com bastante propriedade, essas atividades na Arquidiocese de Fortaleza. A continuidade da ação pastoral, da ação evangelizadora, claro, nós temos, assim, muito a motivação do Papa Francisco, e daquela exortação apostólica Evangelho Gaudium, onde ele fala assim, a igreja em saída é uma comunidade de discípulos missionários. Então, é importante que a gente, para levar o plano de pastoral à frente, para a gente estar fazendo acontecer as atividades evangelizadoras, nós precisamos ser e nos considerar discípulos como pessoa e como igreja, como comunidade e também missionário. E no número 24 da Evangelho Gaudium, ele nos apresenta esses 5 pontos para a ação evangelizadora. A evangelização, diz o Papa Francisco, é interessante se a gente retomar esse número 24, olhar lá no livro da Evangelho Gaudium, esse número 24. Ele diz que tem 5 passos. E o primeiro deles é tomar a iniciativa. Ele chama de primeirasse, né? Nós conhecemos mais como tomar a iniciativa. Ir ao encontro, ter uma ação de levar a palavra, assumir a responsabilidade de pensar as ações, de propor as ações, mas também não só propor, mas se envolver nas ações. Nós, como discípulos missionários, somos chamados também a envolver-nos nessas ações. Se envolvendo, com certeza, nós vamos também acompanhar as ações que estão acontecendo. Não podemos só pensar, se envolver de certa forma e depois deixar para os outros acontecer. Nós precisamos acompanhar. Se a gente fizer esses 3 passos, segundo o Papa Francisco, a ação evangelizadora há de dar frutos, há de frutificar. E muito mais do que isso, e aí os frutos, com certeza nós vamos festejar. 5 passos importantes: tomar iniciativa, se envolver, acompanhar, e esses 3 passos vão nos dar frutos, e com esses frutos nós vamos festejar essa nossa missão. Então, isso é muito importante. Claro que essa continuidade da ação pastoral, da ação evangelizadora, trazem desafios. Nós aqui estamos colocando 7 pontinhos que podem, assim, levar-nos em conta nesse momento dessa continuação, dessa retomada do plano de pastoral. A pandemia, ela influenciou, está influenciando e vai influenciar ainda muito a vida de todos nós, da sociedade, da igreja, enfim, ela já tem as suas marcas, já tem deixado as suas marcas. Algumas boas, talvez menos, e algumas que também não são muito boas, né? Nesse momento de pandemia, a gente nós vivemos essa incerteza e também um certo medo. Medo talvez já esteja até passando, mas incertezas ainda a gente tem algumas, né? Infelizmente, a pandemia tem trazido esse crescimento. Não digo agora, já tem diminuído de certa forma as mortes, o contágio, mas a gente não pode relaxar nesse momento, não pode baixar a guarda nesse momento, né? Nós continuamos, nós tivemos esse momento de isolamento e de quarentena, e eu acredito que ninguém de nós vai querer que esse momento volte para nós, né?
Nós tivemos nesse tempo de pandemia também, e nessa retomada agora, nós tivemos esses convívio familiar que foram intenso, às vezes até de certa forma muito conflituoso, né? Porque a gente não estava acostumado a viver tão próximo um do outro, da família. A gente às vezes convivia mais no trabalho do que a família, depois esse envolvimento com a família trouxe alguns resultados também, né? O mergulho desse universo virtual. Imagina nós, né, o ano passado, quando terminou a Assembleia, nós colocamos até uma ação para aproveitar e criar certos aplicativos, né, como ação para levar a palavra de Deus, mas a gente não imaginava, talvez, que a gente ia usar tanto os meios virtuais como nós estamos usando agora. Então, esse mergulho também vale a pena um alerta que o Papa Francisco também recebeu de um cardeal e trouxe para a igreja, para a gente não também virtualizar muito a fé, né? Claro que nesse momento o importante e a forma que nós temos para viver é esse, mas com certeza isso tudo ainda precisa ser superado pela convivência pessoal, né? E na realidade, e a gente se sente assim um pouquinho, de certa forma, forçado a aprender a lidar com isso. Estamos superando já os dedos, né? Estamos avançando, mas talvez como igreja ainda a gente precisa avançar um pouco. Então, nós temos tivemos, né, durante esse período, assim, quando começou a sair um pouco a pandemia, nós tivemos as nossas primeiras orientações, os primeiros protocolos, né? E a coisa que mais se falava, eu acho que a gente ainda continua levando em conta, a partir da própria campanha da fraternidade, que a vida está em primeiro lugar. Isso é uma coisa que foi falado bastante, foi divulgado bastante. A vida precisa estar em primeiro lugar. Então, a gente teve que suspender, né? Foi a suspensão das atividades presenciais, né? Depois tivemos essas acolhidas de prática, difusão de orientações dos protocolos de saúde pública, como isso também nos afetou, como isso também levou um certo tempo para a gente assimilar essa nova vivência, né? Essa questão da quarentena, das máscaras, da atenção de grupos de risco, enfim, não só do grupo de risco, acho que todos nós, em certo momento desse período da pandemia, nós nos sentimos até um pouco inseguros com relação à própria vida, alguma coisa que pudesse acontecer, né? Atenção presencial, só em caráter, assim, emergencial que nós tivemos, aquelas situações de vulnerabilidade, a gente teve que atender. A promoção da igreja doméstica, a vida da fé na família, como isso foi trabalhado, né, com as nossas celebrações, enfim, as transmissões, muita coisa aconteceu nesse sentido. E o favorecimento da partilha solidária a projetos e também de paróquias. Então, isso tudo também, nesse primeiro momento, aconteceu com a nossa vida. Mas nós temos que responder, né? Essa pergunta que está aí. Nossa atenção pastoral parou? De jeito nenhum, né? A resposta, com certeza, é não, né? Então, nesse tempo de pandemia, as sementes do reino não deixaram de frutificar. A graça de Deus agiu, a graça de Deus esteve presente, dando corpo, né? Dando talvez mais do que corpo, dando espírito aos 4 pilares da ação evangelizadora da igreja em nossa arquidiocese, através de nossa atenção pastoral. Sendo assim, diversas ações foram surgindo, fortalecendo cada um dos pilares. E acho que nesse momento, coube a gente aqui transmitir para que a gente possa conhecer e também cultivar um pouco mais essas ações que estão presentes nas diversas realidades eclesiais. Então, nossa atenção pastoral trilhou os passos da proposto pelo Papa Francisco. Nós tomamos iniciativa, a igreja como um todo, enquanto pessoas também se envolveu, cada um do seu jeito, mas houve envolvimento, né? Na iniciativa nós trilhamos novos caminhos,
no envolvimento, nós nos sensibilizando-se com as dores e os limites dos irmãos, no acompanhar, dando suporte às pessoas e aos processos com muita paciência. Frutificar, foram encaminhadas ações concretas de evangelização em meio aos desafios que nós temos presente. E, com certeza, nós estamos conseguindo já festejar muito, né? Por isso nós rendemos graças a Deus em cada passo que nós damos, nós temos dado, e em cada vitória que nós temos conseguido nesse processo de evangelização. Está aí, né, os pilares que vão sustentar as comunidades eclesiais missionárias. E quando a gente fala de pilar, a gente lembra que acima dos pilares estão a casa. E é o que nós estamos chamando de comunidades eclesiais missionárias, de portas abertas, né? Tanto para entrar, para se alimentar da palavra, se alimentar do pão, a vivência da caridade, como sair também da casa em estado de permanente de missão, sair em missão. Então, essas nossas comunidades eclesiais missionárias, casas de portas abertas, que lá dentro a gente pode se alimentar da palavra, a gente pode partilhar o pão, a liturgia, a espiritualidade, viver a caridade, não só lá dentro, mas fora também, e depois viver esse estado permanente de missão. Então, o pilar da palavra, né? É interessante a gente pensar que não parou, as coisas não pararam. Então, trouxe aqui algumas ações que a gente considera que estão em andamento. A gente pode acompanhar as formações dos catequistas da iniciação à vida cristã. Nossa, como o pessoal da catequese trabalhou, como se esforçou, quantas reuniões, quantos encontros, quantas formações. Dom Júlio sabe muito bem, né, porque ele assessorou 3 últimos encontros da dimensão da iniciação à vida cristã para os catequistas do batismo, para os catequistas da crisma, da primeira Eucaristia. Foram encontros muito bonitos. Nós temos grupos de leitura orante na Arquidiocese, mesmo de forma online, se encontram toda quinta-feira para rezar, para refletir a palavra de Deus. A região São Pedro e São Paulo, da qual a Erivan é a secretária, está promovendo agora, a partir da semana próxima, o terceiro seminário de iniciação à vida cristã, com a palavra de Deus na catequese. Achei interessante o símbolo, não? Olha, o computador com a palavra de Deus. Essa é uma ação. E se fosse elencar todas as ações das paróquias, nós demoraríamos um bom tempo para fazer. Então, cada um pode pensar também, pode registrar, nas ações que se envolveram, que proporam, que se envolveram, que estão acompanhando, quantas ações nessa questão do pilar da palavra. A região de Jesus dos Aflitos, com seus Semana Catequética, foi um sucesso, muita gente. Então, nesse pilar aconteceram muitas e muitas coisas, né? Mas ainda a gente propõe, a partir dessas ações, dessa retomada, nessa revitalização, encontros de formação para o batismo, para a primeira Eucaristia, para a crisma. Hoje eu tive a alegria de poder escutar o pessoal da Pastoral Familiar também, as ações que eles estão desenvolvendo e vão propor, a partir de agora, muitas ações bonitas. Nós propomos também a questão de promoção do que já está acontecendo, de muita forma, né? Vídeos, palestras formativas, e tudo isso está sendo promovido. Para o batismo, né? O encontro formativo virtual, que haja apresentação dos vídeos temáticos, enfim, um novo jeito de preparar os pais e padrinhos para acompanharem depois o batismo dos seus filhos. É o que propõe a retomada dos trabalhos pastorais da Arquidiocese. Ainda no pilar da palavra, para que as catequeses propõem seus encontros virtuais. E aconteceu, a gente sabe que muitas paróquias têm acontecido a formação dos catequizandos a partir de encontros virtuais, né? O matrimônio, nos encontros formativos, haja apresentação dos vídeos temáticos. Além desse, propõe-se os encontros virtuais, e a Pastoral da Família, nesse sentido, hoje eles estão preparando um projeto para a formação de casais para o sacramento do matrimônio, para a vida cristã também, através de
vídeos, conferências e dessas outras formas virtuais também. As celebrações sejam feitas de acordo com as orientações da CNBB, isso já tem sido feito também, né? Nossas paróquias já retomaram da arquidiocese, então isso já está acontecendo. E também, de certa forma, intensificar a leitura orante, os círculos bíblicos, a partilha da palavra de Deus, iniciativa de formação para os agentes de pastoral. Nós, do Secretariado Pastoral, propomos essas 3 formações para retomar o plano de pastoral, porque achamos importante retomar essas ações a partir do plano pastoral, para retomar também as nossas ações, né? E as ações nesse pilar do pão também tem, né? Algumas coisas em andamento. Por exemplo, a retomada das missas com a presença do público, dos fiéis. Isso já está acontecendo. Isso é uma ação também que está alimentando o povo de uma outra forma, de uma forma agora presente. As celebrações do sacramento do batismo, do matrimônio, dia agora de Cristo Rei, a ordenação de 5 novos sacerdotes da arquidiocese que estão se preparando, a comissão da liturgia da arquidiocese que está se reunindo bimestralmente, já está propondo aí um plano de ação também para a retomada das suas atividades de formação, de formação dos agentes da pastoral, né? No pilar do pão, ainda também a questão das celebrações do Dia do Senhor e das festas de guarda que estão acontecendo, a participação virtual das celebrações da Eucaristia e agora também presenciais, quanto nos ajudou a questão do Facebook, do Instagram, do YouTube, a missa na TV, que agora retoma, a missa nas rádios, né? Momentos virtuais. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo na Paróquia do Carmo uma tarde de adoração, parece que é esse o nome, 5.600 pessoas acompanhando pelo YouTube essa celebração. O quanto isso tem trazido alento e força e alimento para a vida espiritual das pessoas, né? O atendimento das confissões que já foram retomadas através dos agendamentos, a questão da piedade popular, a reza do terço, a gente percebeu que tem muitas paróquias e acho que se incentiva isso mesmo ainda, a questão da piedade popular, a devoção mariana, a reza do terço, os momentos de espiritualidade. Enfim, nada parou, né? Ainda da ação da caridade agora, né? A arquidiocese, é bonito esse fundo arquidiocesano de emergência que socorreu paróquias, que houve a partilha de pessoas físicas, de instituições, de paróquias, de região, se criou um fundo e depois se partilhou isso. Várias paróquias, as áreas pastorais e movimentos eclesiais estão realizando obras caritativas a partir da fé. Vale aqui socializar também algumas ações do Centro de Defesa, da Caritas, das pastorais sociais, das SEBs, organismos, associações eclesiais, que a gente não pode nem citar todos os nomes, mas são muitas na arquidiocese que agiram nesse momento com a partilha de alimento, de auxílio, de material higiênico, enfim, muitas coisas aconteceram, né? Lembramos aqui de uma maneira especial o projeto Eles e Elas Precisam de Nós, que distribuiu muitas cestas, kits, material de higiene, água, né? Ação solidária, tempo de cuidar, que aconteceu através de virtual, mas ações também reais, presenciais. Apoio emergencial e solidário em parceria com a questão do cartão alimentação, através da Caritas. Esses números que estão aqui, creio que já até estejam atualizados, né? Mas foi muito mais de 4.000 cestas básicas, muito mais de 1.000 máscaras, muito mais de 1.500 kits de limpeza, muito mais além do que está escrito aqui, né? Nesse tempo também, graças a Deus, encorajou muito a questão da vivência da dimensão caritativa do dízimo, né? Porque quem contribui com o dízimo está contribuindo também com essa ação da caridade. É um momento importante para a gente recordar também que o nosso dízimo é importante para que a igreja possa viver esses 4 pilares, sustentar esses 4 pilares. E, por fim, a questão da missão. Importante também a gente perceber que nós não paramos, né?
É bonito esse texto do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões que nós estamos vivendo. Ele diz, nesse contexto, a gente coloca em parênteses da pandemia do Covid, a chamada missão, o convite a sair de si mesmo por amor de Deus e ao próximo, aparece como oportunidade de partilha, serviço e intercessão. A missão que Deus confia, cada um faz passar do eu medroso, eu acho que a gente está já superando esse medo, né? Do eu medroso, fechado, ao eu resoluto e renovado pelo dom de si. É a mensagem do Papa Francisco para esse Dia Mundial das Missões. E a gente sabe que está sendo articulado aí ações virtuais do COMIT, do COMISE, da infância missionária, da juventude missionária, incentivado pelas pontifícias obras missionárias, os conselhos, mesmo que às vezes a gente não perceba, mas estão acontecendo, o CEJAF, que está se envolvendo também bastante nessa dimensão missionária, está com suas atividades, tem feito Dia Mundial, o Dia Nacional da Juventude, de forma virtual, enfim, está acontecendo muitas coisas também. Mas ainda se propõe, né, que esse mês se viva mais intensamente ainda o mês missionário, né? Valorizando a coleta missionária, é importante que aconteça para ajudar a missão da igreja. Se trabalha ainda nesse tempo final, pega o material, se apropria do material que as pontifícias obras preparou, ou se prepare outros, né, também materiais para isso. Lembrar que nós também somos convidados, né, a essa tarefa diária de levar o evangelho às pessoas com quem a gente se encontra, dando ainda mais íntimo se tornando mais íntimo aos desconhecidos. Então, é importante aquilo que as diretrizes também gerais pedem para a gente. E que que Jesus, né, o grande missionário do Pai, continue nos iluminando e também nos orientando na missão que nós temos, de sermos anunciadores da boa notícia e também de construtores do reino de Deus. Então, nós gostaríamos de terminar com essa citação também da outra citação do Evangelho Gáudio do Papa Francisco, que eu acho que é importante para a gente retomar nesse momento. Isso foi em 2013, né, que o Papa Francisco publicou a Evangelho Gáudio. E ele lá atrás já nos alertava, nós precisamos mudar os costumes, nossos estilos. Ele falava da questão dos horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial. Como a gente está sentindo que isso hoje é necessário para nós? Dizer, sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem, toda a estrutura eclesial se torne um canal proporcionador mais da evangelização do mundo atual que a autopreservação. Então, acho que a gente pode também se inspirar nesse pedido que o Papa faz para a gente e tentar, agora em diante, nessa retomada do plano de pastoral, da retomada das atividades pastorais, pensar projetos, pensar como colocar em ação as ações a partir disso, mudando talvez um pouco os nossos costumes, mudando talvez um pouco os nossos estilos, não sei, a questão do horário, a linguagem, né? Porque o jeito que a gente falava antes presencial e agora estamos falando virtualmente, talvez já estamos nos acostumando a mudar um pouquinho o nosso jeito de falar, né? E toda a nossa estrutura, pensar a mudança da estrutura. É fácil? Não é, mas é possível porque Deus está com a gente, o Espírito de Deus age em nossa vida, em todos os momentos, em toda a nossa caminhada eclesial. É bom a gente estar retomando o nosso plano de pastoral, é bom a gente estar renovando as nossas forças. É isso. Muito obrigada, João Augusto, pela sua apresentação. Muito obrigada, João. Você trouxe a memória daquilo que já está sendo feito e cabe a nós, como agentes de pastorais, de pastoral, padres, religiosos, religiosas, buscar conhecer o que a nossa arquidiocese já vem realizando em torno do plano
de pastoral, da ação evangelizadora nestes próximos anos. A gente vê quanta coisa bonita, mesmo em tempos de isolamento social, vem sendo construída. Por isso, vamos cantar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. É nossa missão, caminhar juntos e participarmos do nosso plano, das nossas ações pastorais em nossa arquidiocese. Cantar. Agora é Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar juntos. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalados com o nome do Senhor que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar juntos. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalados com o nome do Senhor que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Só vocês. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Para terminar, agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Obrigada, Neto, pela sua participação conosco e nesta noite, animando, trazendo presente os cantos, recordando a nossa ação pastoral. Que bonito a gente poder estar reunido nesta noite. E agora, tem algumas perguntas, aliás, não tanto perguntas, mas considerações. O Padre Robério, ele fala que o plano de pastoral está bom. O desafio agora é a aplicação nas paróquias, nas áreas pastorais, e o envolvimento de todos os leigos e leigas, e também de todo o clero, a assumir as ações propostas no plano de pastoral. O IVES destaca como algo muito importante a implantação das escolas missionárias como esse projeto para animar, para fazer acontecer a ação missionária. E a Lucena, ela pergunta, e aqui eu vou passar para Dom Júlio, que caminho seguir para que o plano seja uma realidade e não apenas um documento de gaveta? Qual é o caminho a seguir, Dom Júlio? Obrigada, Lu, pelas suas colocações. Seu microfone, Dom Júlio. Bom, estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Sim? Olha, eu acho que não está sendo um documento de gaveta. Ele já está funcionando, ele já está em prática. Aquilo que o João Augusto acabou de apresentar manifesta claramente as ações evangelizadoras da nossa arquidiocese, né? Nós precisamos ter sempre uma visão positiva da nossa igreja. Veja, quanta solidariedade, quanta expressão de humanidade. Nós falamos, por exemplo, em utilização das mídias sociais. É o que nós estamos fazendo agora, neste momento. Nós falamos da implantação da IVC, quantas paróquias têm aberto a essa iniciativa da catequese de inspiração catecumenal. As pastorais familiares da nossa arquidiocese, eu tenho acompanhado todas as pastorais familiares,
Eu tenho feito um encontro com os catequistas da arquidiocese, não somente da arquidiocese, mas também com todo o regional. Além disso, tenho acompanhado também outros pastorais e tenho visto que cada pastoral tem apresentado, de fato, as suas ações. Eu vejo o empenho, por exemplo, da equipe pastoral da nossa diocese, o trabalho incansável que vem desenvolvendo o próprio João Augusto, com toda a sua equipe, para a revitalização e animação de toda a vida comunitária através das mídias sociais. Ele falou, por exemplo, da caridade que nós desenvolvemos, e já não são mais, esses números já não são mais compatíveis com aqueles que são de fato o real. A ação da Caritas, quanto trabalho a Caritas vem realizando, a pastoral do migrante, quem frequenta o centro pastoral sabe como é bonito o trabalho que a pastoral do migrante vem realizando e as nossas próprias paróquias, como procuraram, durante esse tempo de pandemia, não somente se ajustar àquilo, não somente por normas, mas também um espírito de obediência extraordinário, o cuidado com a vida, a própria forma onde se colocou a igreja, os bancos, a entrada, as equipes de liturgia que se organizaram, a Pascom, que tem realizado um trabalho maravilhoso dentro da nossa diocese. Então, eu acho que não é um plano de gaveta. Quer dizer, nós apenas colocamos no papel algo que nós já estamos realizando. Então, eu digo com toda certeza, a minha visão é muito mais positiva, porque eu vejo muita coisa boa acontecendo na Arquidiocese de Fortaleza. Obrigada, Dom Júlio, por suas considerações, por suas palavras, respondendo aí a Lucena, que fez essa pergunta para nós. Pelo que eu pude observar aqui no chat, não sei se o João, o Padre Watts, o Padre Ivan notou mais alguma coisa, mas o que tem aqui no chat são as considerações dos nossos agentes de pastorais, dos nossos padres, acerca do plano de pastoral, né, o que vem sendo realizado, tanto no âmbito do período da palavra, como leitura orante, do período da caridade, né, da ação missionária, tudo a gente percebe uma caminhada e uma sintonia dos nossos agentes de pastoral que está participando conosco nesta noite com o nosso plano de pastoral. Há também questionamentos, né? Onde eu posso encontrar o plano de pastoral da Arquidiocese, onde está? João, depois você responde para nós, onde é que o pessoal pode entrar e acessar o nosso plano de pastoral, os nossos documentos. Tá bom? É a Socorro Rocha que faz essa pergunta. Então, a gente percebe que há uma grande sintonia dos nossos agentes de pastoral. E agora eu penso, aqui é uma palavra minha, que a gente precisa cada vez mais buscar conhecer o que pensa e o que orienta a nossa Arquidiocese de Fortaleza. Eu sempre digo isso muito para os catequistas aqui na região e em todo lugar que eu ando. Você precisa conhecer o que diz a sua paróquia, o que diz a sua arquidiocese, porque é ali que está as orientações. Então, eu penso que se a gente divulga tudo isso que a arquidiocese tem feito durante todo esse tempo de isolamento social, porque em alguns momentos nos questionaram onde estávamos, parecia que estávamos em silêncio, e não estamos. A prova está aí das ações bonitas que a gente vem realizando. Então, acho que agora a gente pode passar para as nossas considerações finais, nesse momento. Não sei se João tem alguma coisa, Padre Ivan, Padre Watson, por favor, vocês com as suas colocações finais. Só para dizer Começamos... da onde é que pode encontrar esse material. Então, está passando aí, vocês estão vendo, né? No site da Arquidiocese, www.arquidiocese Fortaleza, vocês procurando lá Arquidiocese Plano de Pastoral, ele está colocando todo esse material que está sendo produzido durante os vídeos, link para os vídeos, essas fotos,
o plano de pastoral, aquilo que eu falei, aquilo que o Padre Otto falou na sexta-feira passada, o Padre Ivan também. Então, esse material está disponível no nosso site da Arquidiocese de Fortaleza, né? E eu depois vou também disponibilizar tanto no grupo do Facebook, também esse link para o pessoal que está no grupo, né? Foi criado um grupo privado para trabalhar um pouco essa questão do plano de pastoral. Então, lá também vai estar disponibilizado, vocês vão poder acessar. Através do link, indo para a página, vai ter todo o material disponível para vocês. O material não vai faltar, não, né? Esse não vai ser o problema, não. Uhum. Muito obrigada, João. Padre Ivan, suas considerações sobre este encontro, esta noite? Que bom a gente estava lembrando dos nossos simpósios. Estava lembrando dos nossos simpósios, né? Como a gente tem saudade dos simpósios, desse tempo de formação, né? Esse tempo em que a gente vê toda a arquidiocese reunida, todas as suas forças vivas, né? E eu penso que o que Dom Júlio colocou, que o João Augusto, foi tão bom, foi tão leve, tão tranquilo, que nos ajuda também a caminhar melhor com o plano. Talvez, Ivan, uns questionamentos que nós vamos ter, algumas reflexões, mais reflexões que nós vamos ter daqui até 2023, até terminar o plano, né, esse momento, que o plano não termina, ele vai sendo finalizado para os próximos anos. Então, eu penso que talvez para nós, e eu acho interessante esse grupo que participa agora, será que nós divulgamos bem esse plano de pastoral, né, na nossa própria pastoral, ou menos de uma pastoral? Será, por exemplo, da leitura orante, será que eu divulguei bem esse plano? Né? Então, cada pastoral se colocar, porque ainda é tempo de refazer. Não podemos ter medo, alguma coisa, de não retomar o plano. Quem não estudou, procure ver. E agora é o tempo, porque as pessoas descobrem muita coisa, né? Pelo o encontro virtual, as pessoas ficam mais atentas, elas escutam melhor, elas estão mais focadas. Acho tão engraçado aqui na missa de Fátima, né, que o pessoal diz, padre, a gente está aprendendo a rezar o Glória. Aí daqui a pouco, padre, eu estou aprendendo a rezar o Ato Penitencial agora. O Confesso a Deus agora. Você sabe que eu fiz um pouquinho, só com as orações. Confesso a Deus, o Glória, o Credo, até o Santo. Porque houve essa necessidade, porque nós temos gente da classe popular muito grande que acompanha o santuário. Hoje mesmo, a gente, na hora da adoração, né, esse número que o João fala, a gente fica impressionado. Então, é o tempo de retomar. Talvez a gente divulgou, né, com certeza nós divulgamos, porque houve muita divulgação do plano. Parcialmente, né, muito pouco, como é que a gente faria? E a gente justificar como é que nós estamos divulgando esse plano. Porque essa avaliação nós vamos precisar até o final do plano. Né? Talvez também a gente lembre agora, de acordo com a pandemia, quais são as nossas forças. Quer dizer, o que é que a gente está trabalhando tão bem nessa pandemia? O que é que nós estamos fazendo tão bem? Não é? Por outro lado, as oportunidades que nós tivemos, eu acho que o Dom Júlio falou, depois o João falou, o Padre Olson falou, né? A Erivan também colocou isso. Eu acho que é interessante essas oportunidades. Quais são as oportunidades? Quais as ações que nós precisamos melhorar, de melhor adaptação no encontro virtual e nos encontros que estamos fazendo? Então, o que a gente pode melhorar dentro do plano? Né? Então, a gente, né, nem botou aí do plano vamos dizer assim, para funcionar total, mas que a gente veja que as ações são muitas do plano e que estão acontecendo. E uma terceira seria, eu penso que é muito importante para nós, né, nossos desafios, as nossas dificuldades. Quais são as ações
que não aconteceram ainda no plano. Eu já procurei, já busquei assim, mas era bom que a gente olhasse quais são as ações do plano que ainda nós não conseguimos realizar. Porque o plano está no primeiro ano, segundo ano, então como nós vamos fazer isso? Eu acho que nessa dimensão, nesses questionamentos, nós podemos também crescer. Aqui vale para a área pastoral, para a paróquia, Conselho de Leigos, FAMEC, pastorais sociais, associações eclesiais, né? Apostolado da Oração, Legião de Maria, SEBS, tudo que eu posso entrar, e tudo que nós temos, que são forças vivas. Se o plano conseguir chegar aí, eu penso que nós fizemos um trabalho bom, né? Um trabalho excelente. Então, eu acho que, de acordo com o que foi colocado, que eu vi aí, que as pessoas se posicionaram, eu penso que talvez isso possa nos ajudar. E já temos onde acessar o plano, já temos o plano, já temos algumas orientações. O primeiro encontro já fez uma memória, eu acho que foi salutar a memória. E esse segundo já reforça. E vem um terceiro. Obrigado, Ivan. Obrigada, Padre Ivan. Padre Watson, suas considerações. Muito obrigado, Erivan, pela sua participação hoje como moderadora, né? É importante reconhecer a presença feminina que Papa Francisco pede que nesse mês de outubro elas encontrem lugar, vez e voz nesse espaço que muitas vezes é só dos homens que conduzem e levam a igreja. Muito obrigado pela sua participação, pela sua articulação. O Padre Ivan falava de forma direta que essa retomada que nós estamos fazendo, essa retomada virtual do plano de pastoral, fazendo no primeiro encontro uma memória, no segundo encontro um aprofundamento dos pilares, nos faz perceber que muita coisa está sendo feita, mas tantas outras podem ainda continuar sendo desenvolvidas. Porque no nosso plano arquidiocesano, se você depois, com muito carinho, vai lá, olha no QR Code aí e acessa, você vai poder ter acesso de maneira direta a esses materiais. Você vai perceber que muitas ações elas ficam tanto quanto em aberto para que sejam concretizadas de forma direta nos planos de pastoral, seja da região, seja da paróquia, como também da ação própria de cada grupo pastoral e movimento eclesial que nós temos em nossa arquidiocese de Fortaleza. Assim sendo, o próximo encontro está conectado com esse. O terceiro encontro vai nos apresentar luzes de encaminhamentos práticos, não só para fazer memória, não só para aprofundar o que a gente tem, mas como a gente precisa retomar a paróquia, a região episcopal e as próprias ações que foram programadas em nível diocesano precisam ser repensadas, readaptadas a partir da realidade virtual, a partir de um pensamento que o presencial e o virtual agora devem caminhar juntos, para que a ação pastoral não seja bloqueada, para que o anúncio do evangelho não deixe de acontecer. Então, fica aí já não só o agradecimento do Padre Otis, mas o convite para a próxima sexta-feira, com os encaminhamentos práticos. Vai ter gente muito boa partilhando com a gente como elaborar um projeto, né? Então, nós temos um conjunto de ações no pilar caridade ou no pilar missão. Essas ações apontam para projetos que executem essas ações. Então, como elaborar bem um projeto enquanto paróquia, enquanto grupo pastoral e movimento? Porque nossa arquidiocese ela é plural, ela é muito grande. E à medida em que os pilares vão sendo construídos, a construção desses pilares não é feita por uma única mão. São muitas mãos que metem na massa o seu desejo de fazer a coisa acontecer. Então, você que está nos escutando, você que está participando conosco, você que vai depois compartilhar esse link para que outros membros da sua pastoral, do seu conselho, possam ter acesso a esse conteúdo, o desejo da gente é fazer com que você não só se aproprie do plano de pastoral, mas você coloque a mão na massa e construa conosco, desde a reprojetação, da retomada, até a execução.
Então, fica aí o convite para a próxima sexta, nesse mesmo horário, estarmos apresentando encaminhamentos práticos, refletindo sobre esses encaminhamentos práticos dessa memória e desse aprofundamento que fizemos nesses últimos 2 dias. Muito obrigado a todos. Obrigada, Padre Watson, por suas palavras. Então, você já coloca aí na sua agenda, próxima sexta, às 19h30, mais um encontro, o terceiro desse encontro, dessa jornada de revitalização do plano de pastoral da nossa Arquidiocese de Fortaleza. João, você tem alguma palavra ainda para concluir as suas colocações? Só agradecer, né, a oportunidade e rezar, né? Acho que a gente tem que rezar uns pelos outros para que a gente cada vez mais nos tornemos discípulos missionários de Jesus. Eu acho que isso é importante, né? Nessa nossa caminhada. A consideração final é que a gente não pare, né? Não chegue ao final, que não seja o final, seja um reinício, um recomeço dessa caminhada que é longa, difícil, encontraremos desafios, encontraremos assim obstáculos, mas acho que todos nós já passamos por situações difíceis e como Deus sempre tem agido, tem nos colocado e nos dado força para superar isso. A palavra final é nesse sentido. E na sexta-feira a gente volta, né, para falar um pouquinho como que a gente vai elaborar, como diz o Padre Watson, elaborar os planos, como é que a gente pode fazer esses planos para colocar as ações em evidência e também como registrar esses planos para que fique na nossa guardado em nós, nos nossos arquivos, todas as ações que a gente está fazendo. Isso é bom, isso é importante. Um abraço, então, para vocês. Obrigada, João. Eu quero pedir permissão à equipe para fazermos os agradecimentos dessa noite. Em seguida, Dom Júlio faz suas considerações e já nos concede a bênção para esta noite. Então, nosso agradecimento a todas as regiões episcopais que participaram conosco nesta noite, aos seus padres, vigários episcopais também que estiveram presentes conosco aqui, aos padres presentes neste encontro, aos agentes de pastoral que animam toda a ação evangelizadora em nossas paróquias, em nossa arquidiocese, os religiosos e religiosas que sempre faz um trabalho também tão primoroso em nossa arquidiocese. A Dom Júlio, que nos assessorou, que nos fez essa memória do nosso plano de pastoral, também o João Augusto, trazendo presente aí tudo que já está sendo realizado. Quero agradecer à equipe de trabalho da Arquidiocese de Fortaleza, vi o Leonardo presente, o Tiago. Muito obrigada a vocês. Padre Ivan, nosso coordenador de pastoral, muito obrigada. Padre Watson também, que tem nos animado nesse tempo, retomando também todo esse trabalho de ação evangelizadora da nossa arquidiocese. A paróquia de Cascavel, a pessoa do Neto e do seu instrumentista, eu acho que é Erlis, não sei se é assim. E toda a equipe da Arquidiocese, muito obrigada. A mim, só cabe, nesse momento, um agradecimento, foi uma honra poder contribuir esta noite com esse trabalho, com este encontro. Muito obrigada também pela confiança. Do Júlio, suas considerações e nos conceda a bênção desta noite. Muito obrigada ao senhor também por sempre trazer inspiração para nós. Gratidão. Então, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de dizer que, quanto aos pilares do nosso plano de ação evangelizadora, nós não estamos inventando nada de novo. Eles correspondem à natureza mesma da igreja. A igreja é palavra, a igreja é pão, a igreja é caridade, a igreja é ação missionária. Ao fazer este plano de ação pastoral, nós não estamos inventando um programa novo. O programa já existe há 2000 anos. Jesus é este programa. Ele veio nos apresentar este programa. O que nós precisamos é conhecer, amar, imitar, viver
Essa é a grande sabedoria da igreja. Então, vamos viver o plano pastoral, porque viver o plano pastoral é viver exatamente aquilo que Jesus nos pede. É ser igreja, é ser cristão, é ser seu seguidor. E agora, vamos pedir a bênção, né? Sob a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, vamos nos colocar diante dela de forma confiante, esperantes de que essas ações evangelizadoras da nossa Arquidiocese de Fortaleza cumpram a função para a qual elas foram apresentadas, que elas sirvam como instrumento para manifestar a alegria do Evangelho dentro dos nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E sob a proteção de nossa Mãe, a Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre tantos irmãos que sofrem, a bênção de Deus, que é todo-poderoso. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela atenção e eu quero pedir perdão por não estar no primeiro momento. Eu fiz uma cirurgia na boca e não pude participar. Eu quero pedir perdão, não poder ter comparecido e agradeço todo o trabalho, todo o empenho dessa equipe maravilhosa que nós temos na nossa arquidiocese e que está à frente de todo o projeto do nosso plano pastoral. Deus abençoe a todos. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada por participar conosco. Neto vai cantando enquanto vamos saindo e agradecendo a todos por essa participação. Vai, vai, missionário do Senhor. Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Juntos, vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com amor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Boa noite, obrigada a todos. Ótima noite, excelente fim de semana.